Boa noite a todos que estão aqui presentes, boa noite aos que estão nos assistindo pela internet, nessa plataforma do Facebook. Sejam muito bem-vindos, muitas bênçãos para todos nós, nesta quarta-feira, 24 de novembro de 2021. Esta é uma promoção da Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade. Enquanto estamos assistindo essa música, vamos nos preparar espiritualmente, mentalmente. E os que desejarem magnetização das águas, por gentileza, disponham-na nas proximidades para que na prece final peçamos aos benfeitores magnetizá-las. Às 19 horas em ponto, daremos início efetivamente ao nosso encontro. São 19 horas, vamos iniciar o nosso encontro fazendo a nossa prece inicial, conectando-nos neste campo vibracional. Jesus amigo, permita que derrame sobre nós as tuas bênçãos, e sejamos assistidos pelos benfeitores, que possamos contar com a companhia desses espíritos amigos, nosso anjo de guarda ou protetor espiritual, e com eles darmos uma continuidade nas nossas vibrações para que alcance as criaturas a quem estamos endereçando os nossos pensamentos. Esta é uma hora, querido mestre, em que escolhemos fazer uma pequena doação, uma doação energética, vibracional, a fim de que as criaturas possam se beneficiar dela, potencializadas naturalmente pela ação benfazeja dos benfeitores. Assim, reunidos em teu nome, e em teu nome dirigimos também o nosso agradecimento a Deus por esta oportunidade. Assim seja. Vamos a uma leitura breve, extraída do capítulo 9, Bem-aventurados que são os pacíficos, e na instrução dos Espíritos, o item 6, a afabilidade e a doçura. Diz então Lázaro, que é o autor deste texto, ditado em Paris em 1861, o seguinte: a benevolência para com os seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são as formas de manifestar-se. Entretanto, nem sempre há que fiar nas aparências. A educação e a frequentação do mundo podem dar ao homem o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja fingida bonomia não passa de máscara para o exterior, de uma roupagem cujo talhe primoroso dissimula as deformidades interiores? O mundo está cheio dessas criaturas que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno, que são brandos desde que nada as agaste, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua de ouro, quando falam pela frente, se muda em dardo peçonhento quando estão por detrás. A essa classe também pertencem esses homens de exterior benigno, que, tiranos domésticos, fazem que suas famílias e seus subordinados lhes sofram o peso do orgulho e do despotismo, como a quererem desforrar-se do constrangimento que
fora de casa, se impõem a si mesmos, que os chamariam à ordem, não se atrevendo aos estranhos, que os chamariam à ordem, acham que pelo menos devem fazer-se temidos daqueles que lhes não podem resistir. Envaidecem-se de poderem dizer: aqui mando e sou obedecido, sem lhes ocorrer que poderiam acrescentar: e sou detestado. Não basta que dos lábios manem leite e mel, se o coração de modo algum lhes está associado. Só há hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca se desmente. É o mesmo, tanto em sociedade como na intimidade. Esse, ao demais, sabe que se pelas aparências se consegue enganar os homens, a Deus ninguém engana. A afabilidade e doçura. Um item de relacionamento que está nos faltando como sociedade humana. Tratar os nossos irmãos com afabilidade e doçura, tanto quanto gostaríamos que fôssemos tratados. Mas hoje, com os nervos à flor da pele, nós nos permitimos a nos agredir mutuamente, simplesmente porque temos opiniões divergentes. Quando deveríamos, aqueles com inteligência, aproveitar a discordância do outro para se analisar. Vamos à nossa prece. É nesse momento, querido Mestre, que envolvidos nestas vibrações amorosas, sentimos a Tua presença a nos envolver. Somos tomados por estas vibrações e que o nosso coração palpita de tal ordem que um leve aquecimento vamos sentindo em nosso peito. São energias trabalhadas por nós e aprimoradas por esses benfeitores para endereçar a esses nossos irmãos que se encontram enfermos, do corpo, da alma, da mente, principalmente aqueles em fase terminal, os que agonizam, a esses nossos irmãos que estão nos seus derradeiros momentos entre nós, já prestes a abandonar os seus corpos, porque já não se tornam mais instrumentos úteis. Vibramos, querido Mestre, por esses irmãos que se equivocaram, que cometeram infrações à lei de Deus e que sabem, no fundo de si mesmos, que estão em dívidas com a justiça do Pai Criador. Pedimos a tua atenção. Talvez com as nossas preces eles possam se arrepender e, em arrependendo-se, possam reparar, amando o seu próximo, fazendo todo o bem que estiver ao seu alcance. Se não puder fazer o bem àquele a quem tenha prejudicado, façamos a outro, com todo o nosso desvelo, com todo o nosso amor, com toda a nossa vontade, a fim de que sejamos, portanto, aqueles que tomamos em nossas mãos o trabalho de reparar o que nós mesmos tenhamos cometido. Já agora, nesta encarnação, não deixando para depois, porque os momentos, talvez, no posterior, no futuro, não sejam tão favoráveis a nós como estes que agora estamos experimentando. Aqui oramos por essas criaturas que estão na iminência de praticar o suicídio, estão na ideação, planejando. Pedimos a Ti, Mestre, que mobilize essas forças para alcançar esses irmãos onde quer que se encontrem, a fim de que possam, portanto, cessar a sua ideação ou o seu gesto que estão prestes a cometer, dando
cada um a si mesmo um tempo maior para refletir sobre a importância da vida, sobre a sua própria importância no contexto da humanidade, mas também no contexto da sua família e consigo mesmo. Sabemos de fonte seguríssima, querido mestre, que a morte do corpo físico não nos alivia de nenhuma dor. Pelo contrário, elas nos acompanham e essas aflições e dores tornam-se mais estuantes, porque não tendo mais o corpo físico, esse filtro maravilhoso que Deus nos concede, sofremos ainda mais quando saímos desta vida pela via do suicídio. Permita que cada um, em recebendo estas bênçãos, repense a sua própria vida, que estabeleça um sentido para ela. E se a vida não lhe tem nenhum valor, dê a tua vida a outro, meu irmão. Faça ao outro o que tu gostarias que fosse feito a ti. Aplica-te a valorizar a vida de alguém. Oferecer um pequeno prato com alimentos a um faminto, um copo com água ao sedento, uma atenção àquele que está na solidão, abraçar um idoso, abandonado talvez em um asilo, com a promessa de visita de seus familiares que lá já não comparecem há tanto tempo. Sejas tu aquele familiar que não vai visitar este idoso. Dê a tua vida a ele e tu vais ver que a vida terá um significado diferente para ti. Peço também, mestre, pelos que cometeram suicídio não foram capazes de superar as dores, as aflições, e num gesto extremado da sua própria loucura, ali extinguiram a vida. Hoje, deram-se conta de que foi uma ilusão, porque aquilo que eles estavam tentando aniquilar criou forças maiores agora. Perdoe-nos. E pedimos aqui que esses benfeitores se acerquem dessas criaturas, derramando todas as vibrações que aqui estamos produzindo, para que elas sintam um pouco de paz, de serenidade, de esperança, porque elas precisam. Também pensamos aqui e dirigimos as nossas vibrações aos familiares destes que cometeram suicídio. Também eles precisam do amparo, da assistência, mestre. Seus corações estão atormentados, doloridos, suas mentes estão em desalinho, porque alguns, por não terem observado atentamente, foram surpreendidos pelo gesto inesperado. Quero também te pedir por estes que tomaram a si o mal, fizeram a opção por ele, mestre, e suas ações, naturalmente, que sendo nefastas, têm alcançado tantos e tantos, que esses que se denominam vítimas do mal não guardem nenhum sentimento de rancor, desejo de vingança ou ódio, porque isto vai lhes ainda mais aproximar algoz de sua vítima. Liberte-o perdoando. Não guarde rancor nem raiva. Peça a Deus que perdoe o teu algoz. Compreenda que somente o amor é que pode romper essas cadeias construídas pelo mal. Façamos a ele o bem. E esta é uma das lições que Jesus nos ensinou. Quando te ferires numa face, ofereça outra.
Isto significa dizer: quando te fizer o mal, faça o bem a essa criatura. Se não puderes, ore por ele. Peça em nome dele perdão a Deus. Como aqui nós estamos, venho te pedir por eles, mestre, a tua misericórdia, a tua compaixão. Eles fizeram uma opção, equivocando-se com relação à lei de Deus. Também temos outras criaturas que, passando por necessidades materiais, se acham abandonadas, porque ninguém lhes presta atenção, estão na miséria da matéria, esfarrapados, esfomeados, sedentos, muitos acompanhados da fome e da sede por justiça. Porque ainda não aprendemos a conjugar a lei de Deus nas nossas relações. Ainda nos relacionamos muito mais com relação aos sentimentos negativos do que com as virtudes, todas elas latentes em nós. Mestre, permita que a tua misericórdia alcance essas criaturas que fomentam a divisão e as dissensões entre os seres humanos, dividindo-nos. Eles não sabem o quanto estão endividando-se com a lei de Deus, porque o amor, que é a lei máxima, não prega dissensão nem divisão, mas a união, a concórdia, a tolerância, a benignidade e o perdão. Ó, mestre amigo, ainda fomentamos guerras, dado que ainda somos criaturas belicosas. Tudo por ganância de bens e poder temporal. Quantos e quantos, por um gesto, uma atitude, uma sentença lavrada e assinada em um dispositivo qualquer, tem levado povos à mais absoluta miséria, fome e destruição. Ato de um único homem ou de uma parcela deles. Perdoe essas criaturas. Elas não têm ainda a possibilidade de abrir os seus corações para que tu possas neles morar. Assim como nós, nem sempre estamos com os nossos corações abertos para te receber, querido mestre, e viemos, portanto, te pedir perdão. Perdão pelos momentos que sentimos raiva, mágoas, momentos em que alimentamos pensamentos negativos, desequilibrando a harmonia do universo. Ajude-nos a fazer todo o bem que estiver ao nosso alcance e que possamos estar atentos às armadilhas que encontramos em nossos caminhos. Um dia, tu dissestes que somente lobos caem em armadilhas para lobos. Muitos de nós ainda não deciframos o que tu quer dizer, mestre. Mas naturalmente que se aprofundarmos a sonda da investigação individual, vamos descobrir um lobo dentro de nós. Ajude-nos a domesticá-lo.
Esse lobo representa as nossas imperfeições, as nossas más tendências. E enquanto estivermos alimentando, ele viverá em nós. Por isto, também aqui rogamos pela paz. Não essa paz convencional dos tratados, querido mestre, porque essas já sabemos. Ela é feita para ser rompida. Mas a paz interior, a paz da consciência tranquila do dever cumprido, do justo cumprimento da lei de Deus. E aí sim, teremos a nossa consciência tranquila. E esse lobo esfameado que está em nós começa a ser domesticado agora, para que ele possa dar vez às virtudes. Venho te pedir pelas nossas famílias, as famílias desta humanidade por inteiro, porque é através dessas famílias que Deus envia para nós os seus filhos, para que nós possamos abraçá-las, amá-las, dedicarmos-nos a elas, em nome de Deus. Que saibamos honrar as nossas funções de pais e mães, para que quando Deus um dia nos perguntar, possamos ter resposta positiva a esta pergunta: o que fizestes com aquele filho que te coloquei nos braços? Ele se melhorou? Ou se corrompeu? O que responderemos? Mestre amigo, as reflexões que aqui fazemos é para que possamos despertar. Despertar para poder amar as criaturas, por exemplo, estas que cometem abortos delituosos. Elas estavam tão frágeis naquele momento, querido mestre, e muitas delas sob assédio de outras criaturas encarnadas e desencarnadas, que no desatino, no desespero, ali praticaram este aborto. Que elas possam arrependerem-se e a partir de agora amar, para reparar pelo menos e aplacar a sua consciência. Outros ainda não despertaram para tal, mas despertarão, eu tenho certeza, mestre. E oramos por elas, para essa que ainda não despertou. Porque no dia que despertar, ali deverá estar a nossa prece a lhes aliviar os conflitos e dar-lhes esperança e ânimo para, pelo exercício do amor, reparar o gesto, o ato. Àqueles que foram abortados, abracemos essas criaturas e envolvemos em compaixão e misericórdia, dizendo a eles para que não guardem nenhum sentimento de rancor ou vingança, porque isso lhes pesará sobremaneira sobre si, atormentando-os. Mas que compreendam, se Deus assim permitiu, é porque há aí uma lição a ser aprendida. Oramos para que despertem, na tranquilidade possível. E se não foram abraçados por aqueles a quem imaginavam ser abraçados, abraçamos nós aqui que estamos orando por eles, a fim de que eles sintam esse envolvimento amoroso. Estreitar o abraço,
envolvê-los em bem-estar. Bem-estar que também queremos a essas criaturas que, vitimadas pelas drogas, vivem os seus conflitos diários, esses tormentos que lhes aniquilam a alma, infelicitam a si, infelicitam os seus, trazem prejuízos de grande monta para seus corpos e naturalmente para os espíritos que são imortais. Peço por eles, Mestre. Peço por aqueles que também que fomentam a drogadição. Pelos que produzem, pelos que estão legislando, pelos que traficam, porque todos eles facilitam o permear do mal na sociedade humana, corrompendo as criaturas. E aqui há uma corrupção tanto quanto maior, porque vamos corromper o ser imortal. Fora das condições materiais em que nos encontramos. Já não se trata mais dos bilhões de desvios de recursos, mas de almas que estamos sentenciando a muita dor. Amigo Jesus, peço a Ti, por esses que nos rogaram que orássemos por eles. Eles se acham tão diminutos e tão impotentes para orar que recorreram a nós, a cada um de nós. Outros estão com seus nomes aqui declinados nessa plataforma, outros estão com os nomes anotados em nossos apontamentos, sejam particulares ou sejam nas casas espíritas. Peço por todos que estes benfeitores, consultando essas listagens, possam interceder junto a Deus, para lhes contemplar as necessidades. Necessidades que precisamos também para o nosso lar, a quem agora pedimos a assistência dos benfeitores para fazer uma visita mental a todos os cômodos, acompanhado desses irmãos que estão conosco. E ao visitarmos todos esses cômodos numa ordem, sem esquecermos de nenhum deles, estamos ajudando a produzir a harmonia, a asepsia do ambiente, o acolhimento às criaturas encarnadas ou desencarnadas que possam estar nestes ambientes do nosso lar. A todos distribuindo bênçãos, a assistência necessária, que nos escapa à percepção, mas aos benfeitores eles sabem o que é necessário fazer. E a nossa casa, assim, inundada dessas bênçãos e nessa luminescência que se estabelece pelas vibrações, vamos fazer com que elas se antecipem às borrascas e às iniquidades ainda produzidas pela humanidade, para lançar luzes sobre estas furnas de iniquidade, de maldade, de perversidade, que constatamos aqui ou ali pelas notícias que nos chegam e pelas informações que estão à disposição de muitos de nós. Peço por eles, e que esta produção vibracional, que podemos caracterizar por esta luminescência, alcance as criaturas em depressão, aos nossos irmãos que estão envolvidos em guerras, em conflitos bélicos, ou na iminência deles,
porque sabemos que vivemos hoje numa paz bastante singela, mas também muito vilipendiada. Mestre amigo, distenda as tuas bênçãos sobre nós, através desses benfeitores que estão conosco, e elevando o nosso pensamento e colocando os nossos olhos no teu semblante, para contemplar os teus olhos amorosos. Deixemo-nos penetrar por essas vibrações, tanto quanto as águas estão sendo magnetizadas. Ó, mestre amigo, é nesta hora que te sentimos em maior intensidade. E banhados nestas bênçãos, sentimos o quanto tu nos ama, o quanto tu nos sustenta, o quanto tu nos é irmão. Porque endividados todos nós ainda somos, mas é a nós que abrimos o nosso coração para te receber, que tu vens visitar, que tu possa te demorar em nós, porque temos tanta necessidade de ti, mas nem sempre te procuramos, e nem sempre tu chega em nós, e nós te permitimos que tu habite em nós. Perdoe-nos, porque estamos intertidos com as coisas materiais, um tanto quanto descuidados da vida espiritual, assim envolvidos nessas vibrações. Nós agradecemos a Deus a oportunidade, a Jesus, o Cristo, por ter compartilhado conosco nesse pequeno grupo de doação vibracional nesta quarta-feira. Assim seja. Muito obrigado a todos. Desejo-vos uma excelente noite, a todos que estão nos acompanhando aqui na plataforma do Facebook, aos que estão presentes, muito obrigado. Tenhamos uma noite de paz, serenidade e tranquilidade. Até o nosso próximo encontro, amanhã pela manhã, às 9 horas, em mais um momento diário de oração. Na paz do Senhor, digo-vos, boa noite